Olá, galera! Tudo bom, turma? Tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta. Nossa aula de hoje é para falar sobre aposto, vocativo e a função do pronome ser, tá? É revisão, né? É revisão para a V1 aí do segundo trimestre, ok? Então vamos lá. Prepara seu material, seu caderno, para você fazer as atividades, anotar, tá legal? É importante. Sempre falo que é importante você anotar os exercícios, tá? E praticar, ok? Eu vou sair daqui, então, preparando o nosso material, enquanto você também se prepara aí para nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos trabalhar com algumas tirinhas. Eu acho muito legal e muito interessante a gente trabalhar com as tirinhas. A gente precisa aprender a ler também as imagens, né? É muito importante, tá? Não ficar só naquela leitura textual, palavra a palavra, mas começar a associar, né? As palavras também às imagens, às expressões faciais, ok? E assim a gente vai interpretando, porque cada dia mais essas tirinhas, né, são cobradas nas provas, não é verdade? Você já deve ter observado, né, o quanto cai de tirinha nas provas, cartoon, charge, tá? Então é importante você desenvolver também esse tipo de leitura. Então vamos lá? Aqui a primeira, ó. O personagem aqui, você já deve conhecê-lo de outras, né? De outros quadrinhos, é o Armandinho, tá? E sempre aparece a parte de baixo, né, do responsável aí, ou do adulto com que ele interage nas historinhas. E o adulto diz o seguinte: estar sem emprego me deixa triste, filho. Então ele fala assim: não fique, pai, o senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Triste realidade, não é mesmo? Pois é. Nessa questão 1, na fala do pai de Armandinho, há um vocativo. E eu quero que você aí em casa identifique. Que vocativo é esse? Vamos relembrar, gente? O que é o vocativo, pessoal? Vocativo é o chamamento, não é isso? É aquele termo que a gente utiliza para chamar, né, a pessoa que estamos falando, conversando. No caso aí, o pai chama o menino de quê? Filho, tá? Olha lá, ó, filho. Sempre com a vírgula separando aí o vocativo, tá? E na fala, gente, do Armandinho, como é que ele chama o responsável dele, então? Pai. Então isso comprova que o vocativo, né, são essas duas palavras aí na tirinha, tá? Filho e pai, ok? Muito bem. Então, escreve, anota, coloca suas perguntas se você não quiser anotar tudo, tá? Mas é importante que você anote aí as frases e os exemplos que a gente vem trazendo, tá legal? Qualquer coisa você pode pausar o vídeo, fazer, né, a sua organização aí no seu caderno, depois você pausa o vídeo pra gente dar continuidade. Então vamos lá. Na questão 3, na tira lida, os vocativos eles são marcados com vírgula, com reticências ou com ponto de exclamação. E aí, gente? Eu cheguei até a falar, né? Lógico que há vírgula, ok? Muito bem. Qual é a função do vocativo? Vamos lá. Fácil, fácil, gente. Pensa um pouquinho. Qual é, então, a função do vocativo? Será que é apresentar alguém? Será que é chamar alguém? Será que é caracterizar alguém? E aí? Qual você marca aí em casa? Vamos lá? Vou clicar aqui, hein? Aê! Chamar alguém, ok? Muito bem, tá? Então é isso, né? O vocativo é esse termo da oração, né? Que a gente usa aí para chamar, para interpelar o nosso interlocutor, tá? Seja ele real ou imaginário, ok? E se ele está presente no texto, separado aí pela vírgula, tá bom, gente? Muito bem. Não confunda, pessoal, vocativo com sujeito, hein? Ele não tem relação com sujeito, tá?
Vocativo é sempre o chamamento, beleza? Vamos lá. Questão 5. Tendo em vista a resposta anterior, pode-se concluir que o vocativo se refere, então, à primeira pessoa do discurso, à segunda pessoa do discurso ou à terceira pessoa. Pensa um pouquinho. Cuidado para não errar nessa, hein? O vocativo se refere à pessoa com quem eu falo, né? Com quem eu estou aí dialogando. Eu e a segunda pessoa do discurso, ok? Muito bem. Aqui, gente, é importante, olha só. Anota aí no caderno. Anota aí, por favor, tá? Porque quando você for estudar, isso aqui já tá no seu caderno, te facilita muito. Olha só, o vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Ele não tem relação. Ele não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado, entendeu? Lembra que os termos essenciais da oração é o sujeito e o predicado, correto? Então, o vocativo, ele não tem nenhuma relação, obrigatoriedade de fazer parte do sujeito ou do predicado, tá? É como se ele fosse um termo à parte, entendeu? Ele não tem essa relação aí, tá? Diferente, quer ver? Diferente do aposto. O aposto, ele acaba se relacionando porque ele vem explicando, não é isso? O que já foi mencionado. Ele pode estar se referindo ao sujeito da oração, mas como que explicando, né? Especificando, resumindo, enfim, tá? Não é o caso do vocativo, ok? Tá? Aí aqui no meio diz o seguinte, ó. É o termo, ou seja, vocativo, é o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte, tá? Aquele que está me ouvindo, seja ele real ou hipotético, ou faça parte da minha historinha, da minha ficção, tá? Ou da narração que eu estou lendo ali, do texto, enfim. Ok? Você sempre vai identificar um diálogo, um discurso direto ali acontecendo, tá? Por seu caráter, geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso, como é o caso aqui, tá? Então é isso, pessoal. Tranquilo, né? Vamos para a próxima tirinha, que é a do H. Tirinha do H. E aí, vamos trabalhar aqui em cima. Estou lendo aqui. Identifique o vocativo dos quadrinhos a seguir, tá? Então, a gente tem aqui mais esse quadrinho. Vamos fazer a leitura, prestando atenção nos detalhes, ok? Tá? Vou dar um tempinho para você escrever aí, ó. Ele quer saber o vocativo lá em cima. Depois ele pergunta aqui embaixo, e o aposto? Será que tem aposto? Tá? Então, vamos lá. Essa frase que tá embaixo se refere ao que ele diz ali no quadrinho. Então, você deve retirar o aposto dessa frase, entendeu? Então, escreve aí no caderno para ficar fácil de você identificar, ok? Diz assim: Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Quem tá falando, gente? Ó, o pai, né? O pai falando aí pro filho. Eles invadirão sua casa, comendo, bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. E aí o menininho, né? Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. E aí ele cruza os braços, fecha ali a cara, né? Meio que indignado, porque deve ter acontecido isso com ele, né? É lógico, gente, é uma tirinha, é uma brincadeira, é uma crítica também, né? Enfim. E aí a gente pode observar que algumas palavras estão separadas por vírgula. Ó, todo cuidado na hora de analisar, tá? Primeira coisa, identifique o vocativo, ou seja, como eles se chamam, já que eles estão aí conversando, qual é o nome, a palavra que eles utilizam para chamar um ao outro. Vamos lá? Vou marcar aqui e você corrige aí, tá bom? Qualquer coisa, pausa o vídeo, depois volta para a correção, tá? Então aqui,
Hamlet. Ó, Hamlet é o nome do menino, ok? Tá? Vamos ver se tem outro vocativo. Aqui, ó, papai, né? Ele falando então com o pai. Então encontramos aí 2 vocativos. Se alguém por acaso aí ficou na dúvida, ué, professor, e parentes, não é não? Gente, não é. Por quê? Porque ninguém aqui está chamando os parentes, entendeu? Ninguém aqui está chamando, ele, pelo contrário, ele está dizendo, ó, eles se chamam parentes. Eles se chamam parentes, mas ele não está chamando, ô parentes, vem cá. Não, percebeu? Ele aqui está comentando, está falando, é uma frase, ele está declarando alguma coisa, tá? Nesse caso aqui dos balõezinhos, não. Aqui eles estão num diálogo em que um chama o outro por esses nomes, por esses termos, Hamlet e o outro papai. Observe que sempre depois do vocativo você encontra vírgula. Nesse caso aqui, como o vocativo vem no início da frase, a vírgula vem depois do nome. Neste caso, como o vocativo vem no final da frase, então a vírgula vem antes. Mas o vocativo sempre isolado por vírgulas, tá, gente? Ok? Tranquilo? Deu para entender? Vamos lá, seguindo. E o aposto? Lá dessa frase que ele diz, ó, essas pessoas, os parentes, invadirão sua casa e comerão tudo. Qual é o aposto aqui, pessoal? Olha aqui para a frase, tá? Vamos lá? Aqui, os parentes. Repara que essas pessoas invadirão sua casa e comerão tudo, é o que tá aqui, ó. Eles invadirão a sua casa, comendo e bebendo e tal, né? Tá embutido ali, ele já sabe a quem ele está se referindo. Mas imagine que num outro contexto, ou então num outro tipo de frase, enfim, esteja dessa forma. Essas pessoas invadirão sua casa. Que pessoas, papai? O menino não perguntou? Sim, então olha aqui, os parentes, ele pode vir entre vírgulas, tá? Indicando aí que é um aposto, tá certo? Se referindo a essas pessoas. Tranquilo, né, gente? Muito bem, corrigiu aí, podemos passar para o próximo slide. Então vamos lá. Assinale a passagem que o termo em destaque funciona como vocativo, tá? Vamos ler cada uma delas analisando. Letra A, súbito, narizinho, que estava em outro degrau da escada fazendo tricô, deu um berro. Letra B, eu não estou enxergando nada, disse Pedrinho. Letra C, não está vendo nada, meu filho. E letra D, só vejo estrelinhas, murmurou o menino. Então, olha só, gente, cuidado. Por isso que eu falei, vamos analisar cada uma delas, tá? Se a gente está falando de vocativo, é um chamamento. Não é aquela palavrinha que a gente menciona dizendo que foi quem falou, quem disse, não. Você vai perceber na leitura que ali tem alguém chamando, se dirigindo, né, a essa pessoa, se direcionando a essa pessoa, tá? Então, quando ele diz assim, súbito, narizinho, que estava em outro degrau, parece que é o narrador, né? É o narrador que está ali contando e falando sobre o que o narizinho estava fazendo. Na B, quando diz assim, eu não estou enxergando nada, disse Pedrinho, ou seja, é a fala do Pedrinho, mas não tem ninguém aí chamando o Pedrinho, entendeu? Agora olha C, gente. Não está vendo nada, meu filho? Meu filho. Ah, então olha o vocativo aqui. Aí, muito bem, você acertou? É isso, né? Repara aqui embaixo também, ó. Só vejo estrelinhas, murmurou o menino. É um narrador também, tá bom? Então, o único vocativo nós temos aqui na letra C, tá? Muito bem, gente. Vamos seguindo então. Qualquer coisa para o vídeo, copia, depois retorna. Ok? Gostou aí? Show! Vamos lá? Assinale a única alternativa que possui um aposto enumerativo.
Olha só, lembra nas outras aulas, o aposto enumerativo é aquele, você vai encontrar 2 pontos e vai encontrar ali uma sequência ou uma ordenação, é como se fosse uma enumeração mesmo, né? Ó, primeiro aconteceu isso, depois aquilo outro, tá? Então vamos dar uma lida nessas 4 frases aí. A primeira diz o seguinte: o professor de matemática tornou-se referência para a escola. Na B, 3 coisas são fundamentais nos estudos. 3 coisas, hein? Ó, que coisas são essas? Primeiro, organização. Segundo, disciplina. Terceiro, compromisso. Ah, tá. 3 coisas, né? Logo depois dos 2 pontinhos, entendi. Vamos ver a C. Ambos são excelentes jogadores, um na defesa e o outro no ataque. Letra D. O sol, farol resplandecente, ressurgia através das nuvens. E aí, pessoal? Aposto enumerativo. Qual é a alternativa que possui esse tipo de aposto? Vamos lá? Isso aí, lógico, né? Letra B. Olha aí. Lembra que eu falei? Os 2 pontinhos e a sequência deles, né? A ordem deles aí, tá? Organização, disciplina e compromisso. Então, identificando pra gente as 3 coisas que foi mencionada aqui no início, ok? Aposto enumerativo, tá? Muito bem. Os termos em destaque nas orações abaixo são, respectivamente, vamos ler? Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade linda. Crianças, venham almoçar. Então, observe que nós temos aqui capital de Goiás, em negrito, e temos aqui crianças, né? Na de baixo, a gente consegue logo identificar, gente. Venham almoçar, ou seja, reparou que tem alguém chamando quem? Crianças. Então, se é um chamamento aqui embaixo, logo a gente identifica um vocativo. Agora, olha aqui em cima. Goiânia é uma cidade linda, mas Goiânia, capital de Goiás. Então, aqui está explicando, né, que Goiânia é essa. Beleza, eu tenho um aposto, ou seja, olha aí, aposto e vocativo. Acertou? Yes! Se você acertou, parabéns! Tranquilo, né, pessoal? Muito, muito bem. Podemos ir para a próxima? Vamos lá, então? Muito bom. Aqui nós temos aí 4 orações. Você vai destacar o aposto de cada oração, tá? E vai classificar, não vai só destacar, você vai destacar e agora você vai dizer: será que esse aposto é explicativo? Será que é resumitivo, né? Ou resumidor? Será que é recapitulativo? Será que é comparativo? Que tipo de aposto é esse? Enumerativo? Então, vamos lá? Vamos identificá-los? Vou te dar um tempinho, vou beber uma água aqui enquanto você copia as frases, tá bom? Escreve aí, hein? Ó, frase da letra A. Sua música, vírgula. Não esquece de colocar a vírgula, hein, gente? Sua música, vírgula. Sinfonia divina, vírgula. Enchia o salão de harmonia. Letra B. Pula umas 2 linhas, né, gente? Pra não ficar muito embolado, tá? E aí você tem o seu exercício organizadinho aí no caderno. Letra B. Senhora, vírgula, romance de José de Alencar, vírgula. Sempre é citado em vestibulares e no Enem. Escreve aí. Letra C. Nossa empresa possui 3 ideais fundamentais. 2
pontos. Ideais fundamentais, 2 pontos. Qualidade, vírgula, segurança e honestidade. Ponto. Pessoal, não esqueça, início de frase letra maiúscula, final de frase ponto final, tá? Lembre que você está escrevendo períodos, né? Tem que treinar para não esquecer, tá? Letra C. Nossa empresa possui 3 ideais. Ah, já foi, né? A letra C já foi. Vamos para D. Espírito Santo, vírgula, Minas Gerais, vírgula, Rio de Janeiro e São Paulo, vírgula. Todos esses estados compõem a região sudeste do Brasil. Ponto final. Tá? Então, olha só, Espírito Santo, vírgula, Minas Gerais, vírgula, Rio de Janeiro e São Paulo, vírgula. Todos. Presta atenção nessas palavras, hein? Todos esses estados compõem a região sudeste do Brasil, ok? Escreveu? Então vamos lá, vamos começar a classificar. Se você quiser fazer antes para saber se já tá craque, dá um pause aí, faz, depois volta para corrigir. Se quiser fazer junto, vamos começar agora. Então vamos lá, destaque o aposto, gente, na letra A. Olha o aposto aqui, Sinfonia Divina. E ele é um aposto comparativo. Vamos ver, sua música, Sinfonia Divina, gente, enchi o salão de harmonia. Então, repare, está comparando a música a uma sinfonia divina. Então, aqui eu tenho um aposto comparativo, tá? Perceba essa comparação. Não é qualquer música, não é qualquer sinfonia, tá? Mas é divina, ok? Por isso, comparação. Aposto comparativo. Na B, Senhora, romance de José de Alencar. Temos aí, ó, romance de José de Alencar é o aposto, né? Se referindo a essa senhora aqui, tá? Ou seja, a senhora aqui é o nome da obra de José de Alencar, ok? É o nome desse romance que José de Alencar escreveu, tá? E aí, nós temos que tipo de aposto aqui, gente? Explicativo. Talvez, se não tivesse essa explicação aqui, a pessoa não saberia que senhora é essa, né? Senhora sempre é citada em vestibulares, ou seja, senhora, que senhora? Então, houve uma explicação se referindo aí à obra literária de José de Alencar, tá? Vamos para a letra C. Nossa empresa possui 3 ideais fundamentais. Lembra? 2 pontos. Ah, então nós temos aqui, ó, qualidade, segurança e honestidade. Então nós temos essas 3 aqui sublinhadas, indicando que são os 3 ideais. Portanto, temos um enumerativo, tá? Aposto enumerativo. E na letra D, nós temos ali a palavra, né? Todos, o pronome aí, todos, ok? Que indica pra gente um aposto recapitulativo. Sim, o que é recapitular? É como se ele estivesse retomando, né? Ó, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, todos esses aí que foi falado, né? Compõem a região sudeste do Brasil. Por isso, recapitulativo, tá? Muito bem. Corrigiu? Deu tudo certinho? Foi? Então vamos embora. Tem mais, hein? Não acabou ainda não. Mais um pouquinho. Falta pouco agora. Calma aí. Não sai daí agora não, hein? Vamos lá. Ai, essa setinha. Finge que você não viu nada. Olha aqui. Em todas as orações abaixo, a palavra ser aparece como um pronome reflexivo. Vamos relembrar o pronome reflexivo? Ah, no pronome reflexivo a gente tem um sujeito que pratica ação e sofre ação, correto? Muito bem. Então, olha só.
Os namorados beijavam-se calorosamente. Ele tá dizendo que em todas elas, né, aparece um pronome reflexivo, exceto em uma. Ou seja, então tem uma aí que não tem pronome reflexivo, tá? Vamos verificar isso com calma. Escreve as frases aí também. Os namorados beijavam-se calorosamente. Lembra daquela última aula que até tinha lá a imagem do casalzinho se beijando? Então, é uma ação, né? É um pronome reflexivo aí, esse ser acompanhado do verbo beijar. Ele é recíproco também, né? Então, já viu que a letra A tá fora, não é, ok? Essa aí faz parte porque ela tem pronome reflexivo, tá? Vamos ver a B. Mãe e filha queriam-se muito, né? Então, mãe e filha, ó, queriam-se. Esse se também indicando que a ação aí mútua, né? Reflexiva e recíproca, tá? Vamos seguindo. Letra C. Alimentou-se no restaurante. Não vou falar daqui para baixo, que é para você pensar. Na D. Era-se feliz na fazenda. E na E. Cortou-se a pobre menina nos arames farpados. Então, olha lá. Cortou-se a pobre menina, ou seja, ela, né, acabou aí se machucando, se cortando, enfim. Pronome reflexivo. Alimentou-se no restaurante. Então, alguém tá ali se alimentando, não é isso? Então, resta pra gente o que, gente? A D, né? Era-se feliz na fazenda. Aqui, sim. Verbo de ligação. E aqui, na verdade, é um índice de indeterminação. Não temos aqui um pronome reflexivo. Aqui a gente não consegue identificar o sujeito. Então, índice de indeterminação do sujeito, ok? Muito bem. Agora aqui, gente, nesse último slide, olha só, o xizinho grudou aí, né? Enfim, não tem problema. Vamos falar dessa questão, tá? Ó, assinale a opção onde o C exerce a função de índice de indeterminação do sujeito. E aí, já marcamos o X aqui. Por quê? Vamos identificar. Não adianta só... é esse. Mas por quê? Explica aí pra mim. Vê se você consegue explicar pra você mesmo. Por que que esse C de gosta-se é um índice de indeterminação? Vê se você já entendeu isso. Fala aí pra você. Vamos ver se você acerta. Primeiro, gente, índice de indeterminação do sujeito, você vai identificar o verbo na terceira pessoa. Você vai identificar um verbo transitivo indireto, tá? No caso aí, quem gosta de alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo indireto, ok? Não conseguimos identificar o sujeito. Quem é que gosta muito de doces por aqui? Tá? Então, aí a gente tem esse ser como um índice de indeterminação. Nas outras, não. Você tem verbo transitivo direto, tá? Comprou-se um novo prédio. Você tem voz passiva aqui, né? Voz passiva é sintética, ou seja, pronome apassivador. E aí você consegue aí transformá-lo para voz passiva sintética, voz passiva analítica, tá? Ó, eu coloquei aqui, e isso é importante para você colocar no seu caderno a explicação de cada letrinha do exercício anterior. Ó, se referindo a cada verbo. Por exemplo, aqui na letra B, que é comprou-se. Ó, comprou-se um novo prédio para a loja. O C, tá vendo? É a partícula passivadora, como eu tinha falado. Pois indica que a frase está na voz o quê? Passiva. E que a ação de comprar é praticada sobre o sujeito. Um novo prédio para a loja. Na letra C, que é emprestar, lá, emprestou-se o dinheiro ao professor. Ó, emprestou-se o dinheiro. O C também é a partícula passivadora. Quem empresta, empresta o quê, né? Pois indica que a frase está na voz passiva. O dinheiro foi emprestado ao professor. Na letra D, deixou-se sentar na soleira da porta. O C é um pronome reflexivo, ok? Indica que a ação foi praticada pelo sujeito sobre ele mesmo. E a sua função sintática é de objeto direto, tá? E na letra E, aí você volta lá, ó, as roupas, os varais, tudo isso se foi,
levado pela correnteza, né? O C é partícula expletiva. Essa partícula aqui, eu até coloquei, mas ainda você não tá sendo cobrado ela não, tá? É uma partícula aí só para realçar. Não vou me adentrar muito a ela não, ok? Então é isso, gente. Eu vou finalizando a nossa aula por aqui, tá? Você faz as atividades direitinho. Se você assistiu primeiro todo o vídeo e vai fazer depois, ou se foi fazendo aí junto, enfim, não tem problema, tá? O importante é você não deixar de fazer os exercícios, tá bom, gente? Vou terminando por aqui, a gente se vê numa próxima videoaula. Estude, hein? Tá bom? Tchau, tchau!